Você já assistiu a Doutor Dolittle, Professor Aloprado ou Golpe Baixo? Então talvez você tenha passado anos acreditando que conhecia esses filmes, porque nenhum deles nasceu nos anos 90 ou 2000. Na verdade, todos eles são remakes de filmes muito mais antigos, e alguns mudaram tanto a história que praticamente ninguém percebeu. E o caso mais surpreendente dessa lista é o último, um famoso terror dos anos 2000 que muita gente chama de remake, mas que, quando comparamos com o original, parece outro filme completamente diferente. Hoje você vai conhecer 5 filmes que são remakes e provavelmente você não sabia. E alguns deles vai fazer você perceber que Hollywood recria histórias há muito mais tempo do que parece. Ok, vamos lá. 1, 2, 3. Eu quero um bebê! Eu quero ir! Eu quero ser! Eu quero... Fala galera, beleza? Eu sou Diego Hermanos e bem-vindos de volta ao canal Cinema Velho, o canal feito para quem ama cinema de verdade. E essa é a parte 3 da nossa lista de filmes que são remakes e você não sabia. Se você ainda não conferiu os outros títulos dessa lista, o link para o vídeo tá aqui nos cards. E se você acha que a comédia é sempre original, talvez esse vídeo mude sua opinião. Ficou curioso? Então pega a pipoca, ajeita o fone e vem comigo, porque a sessão já vai começar. E o nosso primeiro filme que você não sabia que era remake é Doutor Dolittle, a versão de 1998, na verdade é um remake. Pois é. Doutor Dolittle, de 1998, dirigido por Bette Thomas, traz Eddie Murphy como John Dolittle, um médico bem-sucedido que vive com sua esposa e as 2 filhas. Ainda criança, John possuía uma habilidade extraordinária. Conseguia conversar com os animais. Mas, depois de ser repreendido pelos adultos, ele acabou deixando esse dom para trás. Anos depois, já adulto, a habilidade retorna inesperadamente. De repente, John começa a ouvir cachorros reclamando, pássaros discutindo e todo tipo de animal pedindo ajuda. Quando a notícia se espalha entre os bichos, a sua vida vira um completo caos. Animais começam a procurá-lo como se ele fosse o único médico veterinário capaz de realmente entender os seus pacientes. O problema é que, para as outras pessoas, John parece simplesmente estar conversando sozinho. Enquanto ele tenta preservar a sua carreira e provar que não está enlouquecendo, ele também precisa aceitar uma parte de si mesmo que passou a vida inteira tentando esconder. Não preciso falar com seu gato, Blaine. Por quê? Ele ia te responder atravessado. E o que ele diria? Que você é um bunda mole. Mas muita gente não sabe é que essa versão, na verdade, é uma releitura de Doutor Dolittle, de 1967, estrelado por Rex Harrison. O protagonista é um médico da Inglaterra vitoriana que abandona gradualmente o tratamento de seres humanos para se dedicar aos animais. Depois de aprender diferentes linguagens animais, ele embarca numa grande aventura em busca de uma criatura lendária. E é aqui uma das maiores diferenças do filme. O original, de 67, é uma grande fantasia musical, com canções, cenários grandiosos, viagens e um forte espírito aventureiro. The doctor's very smart. He's an Irishman. Já a versão de 1998 praticamente abandona essa estrutura e transforma a história em uma comédia familiar contemporânea. Ou seja, a ideia central permanece, o médico capaz de conversar com os animais, mas o estilo, a época e até a própria aventura são completamente diferentes. Ele é surdo. Eu não sou surdo coisa nenhuma. Eu não aguento a voz dela. Vale mencionar que em 2020, Robert Downey Jr. deu vida a um Doutor Dolittle mais parecido com essa versão de 67. Você fala com os animais? Continuando na pegada de filmes de Eddie Murphy, o nosso próximo remake que você não sabia é o Professor Aloprado. A versão de 1996 também é um remake. Professor Aloprado, de 1996, dirigido por Tom Shadyac, traz Eddie Murphy como Sherman Clump, um professor universitário brilhante, gentil e extremamente tímido. Sherman sofre constantemente com sua insegurança e com os comentários sobre o seu peso. Quando conhece a professora Carla Purty e se apaixona por ela, sua vontade de mudar se torna ainda maior. Usando seus conhecimentos científicos, ele desenvolve uma fórmula experimental capaz de provocar uma transformação física radical.
E funciona. Sherman transforma-se em Bud Love, magro, elegante, confiante e aparentemente tudo aquilo que ele gostaria de ser. Mas existe um problema. Bud não é apenas fisicamente diferente de Sherman. Ele possui praticamente uma personalidade própria, arrogante, egoísta, agressivo e completamente descontrolado. A partir daí, o filme transforma a experiência científica em uma disputa entre duas versões do mesmo homem. Mas, na verdade, essa versão de 1996 também é um remake de uma versão mais antiga, de 63, dirigido e estrelado por Jerry Lewis. E a diferença entre os protagonistas é enorme. No original, o professor Julius Clapp não é obeso. Ele é um cientista extremamente tímido, desajeitado e socialmente inseguro. Depois de criar a fórmula, torna-se num sofisticado Bud Love. A ideia central é praticamente a mesma. Um cientista inseguro que cria uma fórmula e libera uma personalidade completamente oposta. Mas Ed Murphy e Jerry Lewis levam essas premissas para caminhos completamente diferentes. O original funciona como uma espécie de paródia de O Médico e o Monstro, explorando o contraste entre o professor tímido e seu alter ego arrogante. Já o remake transforma a questão do corpo, da autoestima e da aceitação pessoal em parte fundamental da história. Além disso, a versão de 1996 aposta muito mais no humor físico, nas próteses e na capacidade de Ed Murphy de interpretar vários personagens, incluindo praticamente a família toda de Clamp. Oh, esse é o meu bebê! Opa, escapuliu! Me borrei todo! E o nosso próximo filme que você não sabia que era remake é Golpe Baixo, de 2005. A versão com Adam Sandler também é um remake. Golpe Baixo, de 2005, dirigido por Peter Sagal, traz Adam Sandler como Paul Creel, um ex-astro do futebol americano cuja carreira foi destruída depois de um escândalo. Depois de uma sequência de decisões desastrosas, Creel acaba preso. Dentro da penitenciária, ele chama a atenção do diretor do presídio, um homem obcecado por futebol americano e responsável por um time formado pelos próprios guardas. Creel recebe então a missão: montar uma equipe de detentos para enfrentar os guardas em uma partida. O que deveria ser um jogo de preparação rapidamente se transforma em uma guerra particular. Creel começa a recrutar alguns dos presos mais fortes, violentos e imprevisíveis da penitenciária. Aos poucos, aquele grupo de homens marginalizados encontra no futebol uma oportunidade de união e também de acertar as contas com alguns guardas que abusam constantemente de seu poder. Eu acho que Papa John é o zagueiro. Eu jogo. Mas existe um conflito ainda maior. Creel é pressionado a manipular o resultado da partida. E assim, aquilo que começou como uma simples obrigação se transforma em uma oportunidade de redenção para um homem cuja reputação foi destruída justamente por ter traído o esporte. Mas esse também é um remake de um filme mais antigo de 74, estrelado por Burt Reynolds. Curiosamente, Reynolds também aparece na versão de 2005, agora interpretando Nate, funcionando quase como uma ligação direta entre as duas gerações. A história básica é muito parecida nos dois filmes. Um ex-jogador vai para a prisão, monta um time de detentos e enfrenta os guardas. A grande diferença está no tom. O original dos anos 70 é bem mais áspero, cínico e dramático. A violência dentro da prisão possui um peso maior, e o conflito entre os presos e as autoridades é tratada de maneira mais crítica. Já esse remake de 2005 transforma a história em uma grande comédia esportiva, com personagens caricatos, humor físico e aquele estilo típico dos filmes do Adam Sandler. O original usa o futebol como parte de uma história sobre poder, corrupção e resistência. O remake mantém esses elementos, mas coloca o entretenimento e a comédia em primeiro plano. Quem a gente vai detonar? Os guardas! Quem a gente vai matar? Os guardas! Quem a gente vai beijar? Os guardas! A mulher! E assim como Ed Murphy, Adam Sandler adora fazer um remake. A Herança de Mr. Deeds de 2002 também é um remake. Mr. Deeds de 2002 é dirigido por Steven Brill e acompanha Longfellow Deeds, interpretado por Adam Sandler. Deeds vive tranquilamente em uma cidade pacata, administra uma pizzaria e sonha em escrever cartões comemorativos.
Sua vida muda completamente quando ele descobre ser o herdeiro distante de um bilionário. De uma hora para outra, aquele homem simples herda uma fortuna de bilhões de dólares e se torna alvo da imprensa, empresários e pessoas interessadas em controlar o seu dinheiro. Entre elas está Baby Bennett, uma repórter que se aproxima de Didis usando uma identidade falsa para conseguir informações exclusivas sobre sua vida. O que começa como uma armação profissional acaba se complicando quando ela realmente se apaixona por ele. Enquanto isso, Didis precisa descobrir em quem pode confiar e que sua enorme fortuna atraiu pessoas muito mais interessadas no dinheiro do que nele. Eu posso ser engraçado, mas se vocês fossem a Mandrake Falls, vocês seriam engraçados. Só que ninguém ia rir de vocês e ninguém ia fazer vocês se sentirem estúpidos, porque não seria educado. Talvez meus poemas não sejam bons, mas eu conheço gente que gosta. Mas o filme, A Herança de Mr. Didis, na verdade é um remake de um filme de 1936, dirigido pelo lendário Frank Capra e estrelado por Gray Cooper. No original, Longfellow Didis também é um homem simples que herda uma enorme fortuna e vai para a cidade grande. Mas a história possui um peso social muito maior. Didis decide usar sua riqueza para ajudar pessoas pobres e agricultores atingidos pela Grande Depressão, e essa sua generosidade passa a ser usada contra ele. Seus inimigos tentam provar que Didis é mentalmente incapaz de administrar sua própria fortuna. A versão de 1936 é uma comédia, mas também é uma crítica à ganância, ao poder financeiro e ao cinismo da sociedade. Já o remake de 2002 simplifica boa parte dessa crítica e transforma a história em uma comédia romântica típica da carreira de Adam Sandler. A estrutura básica continua presente. Um homem simples, a fortuna inesperada e a jornalista que se apaixona por ele. Mas o original é muito mais político e social. O remake prefere o romance, o humor absurdo e a personalidade de Adam Sandler. Abaixa! Abaixa! Aí vai o pé preto! E nosso último nome nessa lista de filmes que são remakes não é uma comédia. Pois é A Casa de Cera. A versão de 2005 também é um remake. A Casa de Cera de 2005 é dirigido por John Collet-Serra e acompanha um grupo de jovens que viaja para assistir um importante jogo de futebol americano. Depois de enfrentar problemas na estrada, eles acabam chegando a Ambrose, uma pequena cidade aparentemente abandonada. No local existe uma grande atração, uma misteriosa casa de cera, mas algo naquele lugar parece errado. As figuras são realistas demais. Logo, os jovens descobrem uma verdade aterrorizante. Os responsáveis pelo local transformaram as pessoas reais em figuras de cera. Presos na cidade e perseguidos por assassino, os personagens precisam encontrar uma maneira de escapar antes de se tornarem as próximas peças da exposição. O filme aposta em perseguição, mortes gráficas e cenas de grande impacto visual, incluindo a famosa sequência envolvendo a própria casa de cera. Mas aqui existe uma curiosidade importante. O filme de 2005 é frequentemente apresentado como um remake do filme de mesmo nome, A Casa de Cera de 1953, estrelado por Vincent Price. Porém, as duas histórias são bastante diferentes. No clássico de 1953, Vincent Price interpreta o professor Henry, um talentoso escultor de figuras de cera. Depois que seu museu é destruído em um incêndio provocado pelo seu próprio sócio, o professor retorna algum tempo depois com uma nova exposição. Ao mesmo tempo, pessoas começam a desaparecer. No original, o terror é gótico e atmosférico, construído em torno do mistério e da figura perturbadora de Vincent Price. Já a versão de 2005 praticamente abandona os personagens e grande parte da trama original. Em vez de um escultor obcecado e um museu urbano, temos uma cidade fantasma, um grupo de jovens e um assassino transformando vítimas em figuras de cera. Por isso, A Casa de Cera de 2005 funciona muito bem como uma releitura moderna do conceito, mas não é um remake fiel. E existe um detalhe mais curioso aí, porque essa versão de 1953
também é um remake de um filme lançado em 1933. Ou seja, quando o público assistiu A Casa de Cera de 2005, estava vendo uma nova interpretação de uma história que o cinema já havia reinventado mais de 70 anos antes. O original aposta no mistério, na atmosfera e no terror gótico. Já a versão de 2005 transforma a ideia em um verdadeiro slasher, mais violento, mais gráfico e brutal. Não, meu amigo foi pra lá. Ah, é? Talvez tenha encontrado meu irmão por lá. E aí, qual desses filmes você não sabia que era remake? Porque o cinema vive de remakes, releituras e reinvenções, trazendo uma linguagem cinematográfica mais atualizada para histórias que já foram contadas antes. E se você curte esse tipo de papo de filmes antigos, curiosidades e análises de filmes, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde os próximos vídeos que saírem aqui no canal. Além de dar uma força para o canal continuar crescendo. E compartilha esse vídeo com aquele amigo que diz que já viu de tudo. Talvez ele não saiba que o filme preferido dele, na verdade, é um remake. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, porque aqui, no Cinema Velho, a sessão nunca termina. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou dessa análise, tá aparecendo aí na tela os últimos vídeos lançados aqui no canal. Confere eles lá.